Bom dia, povo de Deus. Boa noite para quem está em outros países que é noite. O importante é que a graça do Senhor Jesus esteja na nossa vida, seja em qual continente você estiver, aí na nossa live da esperança. E é muito bom, nessa segunda-feira no Brasil, diz que é feriado, mas nós estamos aqui firmes na fé para alimentar o nosso coração, o nosso espírito com a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, Marcos escreveu uma das biografias de Jesus, no capítulo de número 2, o verso 4 diz: "E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito do homem que já estava ali paralítico." Olha que mensagem extraordinária. Olha que texto extraordinário. O milagre desse homem paralítico que vivia ali preso num leito, numa cama, ele é cheio de instrução, cheio de revelação sobre a fé, sobre como Deus honra o esforço humano, como Deus honra a fé. Aliás, a fé jamais fica sem resposta. Toda vez que alguém ousa agir em fé, a fé também não aceita o não, sabia? Porque o não das resistências, das circunstâncias, das dificuldades, a fé não conhece. A fé só reconhece o não quando Deus diz sim, não ou espera. Se Deus falar não, é tão bom quanto sim. Porque quando Deus fala sim, a gente jubila. Quando Deus fala espera, é porque Ele está preparando uma bênção maior. Quando Deus fala não, nisso aí não, é porque Ele tem algo muito extraordinário e está nos trazendo livramento. O não de Deus é sempre para nos livrar. Ainda que você ache que aquilo que você quer é perfeito e que aquilo vai ser bênção para a sua vida, não vai ser. Porque Deus sabe do amanhã, sabe como tudo vai estar daqui 10 anos, 5 anos, e nós não sabemos. Então, quando Deus te falar não, quando você sentir aquela restrição no coração, pode recuar e aceitar a vontade de Deus. Os meninos aí, os jovens, têm muita dificuldade com isso. Porque eles, quando querem se relacionar, eles são atraídos muito pela aparência, pela beleza. E às vezes não é o propósito de Deus. É difícil para eles entender o não. Mas o não também nesse aspecto é saudável. Esse milagre teve a ajuda de 4 amigos. Era um homem que ele não poderia fazer absolutamente nada para ser curado, para ser tirado ali daquela cama, daquela situação. A vida dele tinha parado, estava presa, ele não produzia nada, não sonhava. Então era uma pessoa que não poderia fazer absolutamente nada. Porém, a palavra de Deus diz que ele ficou sabendo que Jesus estava ali na sua cidade, lá em Cafarnaum. E com certeza estava próximo da sua casa. E sabendo dessa notícia, ele acessou as fontes, as pessoas que ele tinha. E a Bíblia diz que ele tinha algo que muita gente não tem: amigos. E de fato, hoje a gente pode contar os amigos verdadeiros, às vezes, numa mão. Mas se você tiver um amigo verdadeiro, já é muito importante. E esses 4 amigos pegaram ali aquele leito e levaram até a casa onde Jesus estava. Quando chegaram lá, se depararam com uma multidão que não dava nem para ver a porta de entrada. E como as casas naquele tempo, as portas eram pequenas e era uma única, pequenas janelas só para ter uma lâmpada acesa dentro, o que é que eles pensaram? Nós vamos dar um jeito. Queridos, para quem tem fé, para quem serve a Deus, para quem está tendo uma oportunidade de estar diante de Jesus, você não pode medir esforços. Você não pode deixar algo te parar. O que eu posso fazer para tomar posse da bênção ou ajudar alguém que eu amo, que eu sou amigo, a receber algo de Deus?
E pode ser, tem muitas coisas, uma cura, uma porta, ajudar a prosperar uma empresa, a salvação de alguém que é extremamente importante, a restauração de um casamento, a mudança de um filho. Quando você ouve falar que Jesus está no lugar, então isso se traduz em oportunidade. Olha como é precioso as oportunidades. O cego de Jericó, por exemplo, era a última vez que Jesus ia passar naquela cidade. Ele estava à beira lá no seu cantinho, pedindo esmola, e ele, ouvindo falar que era Jesus, ele começou a agir de imediato. Sabe qual é o grande mal dessa geração nossa? Passividade, procrastinação. Está adiando sempre tudo, está começando as coisas e não termina, está acomodado e passivo. O mundo está caindo na sua cabeça ou as oportunidades estão passando diante deles e eles olham e precisa praticamente de alguém levá-lo, quase que servir a Deus por eles. Você já viu uma frase famosa? O crente 6 ora? Oh, 6 ora por mim. Não. O cristão, o homem e a mulher que quer conquistar, que quer aproveitar as oportunidades no reino de Deus na vida, precisa se levantar. Esse homem não podia, mas os amigos se levantaram por ele. O cego de Jericó não esperou por ninguém. Ele se levantou e usou ali todo o seu pouco de energia que tinha. A Bíblia diz que ele gritava e não se calava, ao ponto de incomodar as pessoas. Os próprios discípulos de Jesus se incomodaram, falou: cego, cala-te, o mestre tem tanta coisa importante. Quem sabe eles não disseram: ele tem pessoas importantes para atender. Eu quero dizer para você que a coisa mais importante para Deus é uma fé viva, um coração contrito e quebrantado. Não é o que a pessoa é, não é o que ela tem, mas é encontrar um coração contrito, quebrantado, que valorize Deus, que honre Deus, sua fé. É por isso que ao longo da história da igreja, da Bíblia, a gente vê pessoas simples, pessoas insignificantes para a sociedade, conquistarem e fazerem grandes coisas em Deus. Gideão é um deles. Todo mundo via a tribo de Gideão como pequena, a família dele pequena, ele tímido, medroso. Mas ele tinha uma coisa, uma fé e um coração que decidiu buscar a Deus, mesmo em meio às circunstâncias. E Deus desceu do seu trono através do seu anjo e visitou Gideão e mudou a história dele. Só tem uma voz que o nosso presente ouve e que pode projetar futuro, é a voz da fé e da semeadura, aproveitar as oportunidades. Sabe o que é que constrói o presente e o futuro? Princípio de autoridade, honrar a autoridade. Sabe o que é que destrona o inferno e abre portas? A nossa fé hoje muda o nosso amanhã. Uma atitude de fé hoje muda o nosso amanhã. Hoje à noite vai ter um culto aqui na igreja, de cura e libertação. É guerra, é batalha. E tem os demais cultos que no final eu vou falar. Saia da sua acomodação hoje, saia do sofá e venha hoje à noite aqui às 20 horas. Tem um povo aqui guerreando em oração e em jejum. Esse culto é apenas 1 hora. É aquele culto de impacto, uma palavra viva, um louvor vivo. É uma oportunidade que tem se apresentado aqui toda segunda-feira. Tem culto na quarta, domingo de manhã, 5 da tarde, 17 horas e às 19. São oportunidades. Essa live é uma oportunidade de você se levantar. Então, se você não está dando conta, pede ajuda para alguém. Se você tem um pouquinho de energia, faça como o cego de Jericó. Olha, essa questão de servir a Deus é uma questão de divisor de águas, é uma decisão. Você não pode olhar para o mal-estar da sua alma. Eu estou triste, eu estou abatido, eu estou desanimado, eu não vou hoje, eu não estou bem, está doendo a cabeça, a coluna. Se levante. Sabe o que é que o texto diz sobre o cego de Jericó? E de um salto jogou fora a sua capa
e levantou e saiu batendo num e no outro e gritando: eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção. Imagine, era impossível Jesus ouvi-lo. Havia uma multidão conversando e Jesus pregando, não tinha como ouvir. Não tinha como ouvir a voz humana, audível, mas Jesus, pelo Espírito Santo, ouve a voz da fé. Te falar, não existe nada que a voz da fé não venha romper, não existe cadeias, não existe surdez, não existe demônios, nada pode calar. A voz da fé tem poder de rebentar todas as coisas. Só abrindo um parênteses, lembra quando Deus mandou os judeus a rodearem os muros de Jericó? Eram muros que cabia um caminhão do lado do outro. Um caminhão tem em cerca de praticamente 3 metros de largura. No mínimo esse muro tinha de 6 a 6 metros de largura e altura. Rocha. Mas a Bíblia diz que Deus falou assim, no 7º dia, na 7ª voz, gritem. Esse grito figura uma atitude de fé, de louvor, de adoração e de oração, de intercessão para tudo cair. Aqueles muros não ouviram os gritos, era um material inerte, mas o mundo espiritual ouviu o grito. E a Bíblia diz que quando eles bradaram, o Espírito de Deus entrou naquelas rochas e tudo afundou, implodiu e ficou o terreno nivelado. Isso é profético para a minha e para a sua vida. Se você ousar interceder, seguir a instrução da palavra, se você crê na palavra, Josué e o seu povo creu na palavra. O incrível é que Deus nunca vai pedir para a gente fazer o impossível. Deus sabe do seu limite, o tamanho da sua fé, sabe o que você pode fazer. Deus sabe que você pode ler um versículo, um capítulo da Bíblia. Deus sabe que você pode vir em 2 cultos e não em 4. Mas você tem que se propor a fazer o que você pode com excelência, com amor, com zelo. Não venha por ninguém. Não venha porque por A ou por B. Aqui não é simplesmente um lugar de encontro social. Aqui é um lugar de tocar no trono de Deus. Vá no culto. Não posso ir para o culto, acessa essa live, acessa as redes sociais da igreja, tem dezenas, centenas, milhares de mensagens lá. Se você ficar diante do seu celular, do computador, da televisão, para receber uma palavra que está lá no site, com sinceridade, eu quero dizer que toda muralha, tudo aquilo que é intransponível, que você não consegue, Deus pode. Deus pode fazer. Deus pode tocar nesse esposo, nessa esposa. Deus pode mudar esse coração de pedra. Deus pode arrancar esse filho das drogas. Deus pode fazer essa empresa chegar aonde jamais a sua força a levaria. Deus pode. Descansa no Senhor. Você já imaginou se Josué fosse incrédulo, seu povo? Como que ficar conjecturando como é que esses muros vão cair? Não, esse não é, a fé não é para isso, a fé é para tomar posse. Eles rodearam 7 vezes, 6 dias, no 7º 7 vezes. Então, deixa Deus fazer a parte dele. Mas você precisa fazer a sua parte. Como a palavra, aqui nós sempre incentivamos as pessoas a lerem a Bíblia toda uma vez por ano. Congregue, seja dizimista e ofertante. Pare de acreditar nas mentiras que está cheio na internet. Essas pessoas que ficam lá indo contra isso, elas vivem uma vida abastada, elas não precisam. Então, é você que precisa da bênção, do favor de Deus. Então, acesse congregando, orando, buscando. Seja fiel ao que diz as Escrituras e a instrução do seu pastor. Abra um buraco hoje. Esse buraco aqui é uma linguagem figurada para nós.
Aonde é que você tem que rasgar algo, uma parede, um problema, um desânimo? Rasgue. Decida, não desista porque tem dificuldade. Aqueles homens poderiam desistir e falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui debaixo de uma árvore, a hora que acabar a reunião, a hora que Jesus estiver saindo, nós damos um jeito. Não! A fé, ela te leva a conquistar mais rápido, não precisa ficar esperando melhorar o clima, não! Ainda que seja na chuva, vá! A Bíblia diz que eles subiram no telhado, arrancaram as telhas e tinha uma laje, era feito de barro. Eles abriram um buraco e desceram a cama do cidadão lá. Eu pergunto para você e para mim, porque tem hora que a gente vacila. Esses homens são ou não exemplo para nós? Nós estamos, às vezes, com moleza ou não? Estamos. Então vamos... O ano começou, vamos conquistar esse ano. E a Bíblia diz que Jesus honrou grandemente a fé deles. Então, faça um buraco na sua história. Diga, a partir de hoje vai ter um marco, vai ter um momento novo na minha história. Eu me lembro nessa hora de uma moça que foi levada cativa numa guerra entre a Síria e Israel. E Naamã, a menina foi trabalhar na casa do general Naamã. E Naamã era leproso. Aquela menina poderia estar murmurando com ódio de Naamã, da esposa, de todo mundo, porque ela deixou seu país, seus pais, e foi levada para trabalhar de secretária do lar, lá numa casa, como escrava. Aquela menina resolveu abrir um buraco na história, marcar a história, e evangelizou a mulher e o homem foi curado de lepra. Então, não importa. Você, além de ser abençoado com a fé, você pode abençoar pessoas, pode marcar um país, uma nação, uma família. Vamos usar da fé. A fé é sempre cheia de esperança. Quantos personagens da Bíblia perderam tudo, dinheiro, saúde, o médico não resolveu, mas eles tinham a fé que os enchia de esperança. Não desista. Eu quero orar por você, mas também orar com você. Você que está conosco agora ao vivo, que vai acessar depois esse vídeo, você está incluso nessa oração. Pai, eu oro com teus filhos. Deus, eu oro por este homem, por essa mulher, por essa causa. Ó Deus, aonde chegar essa mensagem, eu declaro que ela estará viva até que Jesus volte. Vidas serão tocadas, alimentadas por essa palavra. Deus, toca nessa pessoa que está colocando a mão na sua cabeça. Ó Deus, repreende essa enfermidade. Senhor, amarra esses demônios e manda embora a tristeza, a angústia, a depressão. Abre portas, muda esse casamento, muda esse filho. E traz, Senhor, a bênção da alegria, uma unção nova. No poder do nome de Jesus eu oro e abençoo cada um dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Queridos, nós temos uma revista preciosa aqui no ministério. Ela está lá nas redes sociais da igreja, digital. Se você vier no culto, você pode pegar ela física aqui. Já são dezenas e dezenas de edição dessa revista. E o tema nosso desse ano é servir a Deus. O tema dessa revista é servir a Deus de todo o coração. É o que eu acabei de pregar. Tem aliança com Deus. São artigos maravilhosos que você pode ser abençoado e abençoar a muitos. Eu sei que você ficou desejoso de vir nos nossos cultos, então eu vou passar aqui para você. São muitos, então você não tem desculpa, um dia dá para vir. Então hoje à noite, às 20 horas, nós temos o culto, né, de cura e libertação, e nós estamos na temática, está encerrando a campanha Recebendo a Direção de Deus. Está com um ano, ainda está muitos meses para frente, a gente precisa de direção de Deus. Quarta-feira, o pastor João Queiroz, que é o nosso pastor presidente, vai continuar falando sobre o tema erros na criação de filhos.
como é sério esse assunto. Então não falte na quarta-feira, o nosso pastor presidente vai estar concluindo aí uma série com o tema Erros na Criação de Filhos. Na sexta-feira, para os seus filhos, seus netos, seus vizinhos, que é adolescente, às 19h30, nós temos o culto de adolescente aqui na sede. Às 19h30 também nós temos uma reunião maravilhosa sobre nova aliança. Você que é solteiro maduro, viúvo, divorciado e quer aí uma restauração, um recomeço, então é toda sexta-feira às 19h30, Nova Aliança, o culto Nova Aliança. A nossa escola bíblica EBD é todo domingo às 10 horas, uma reunião maravilhosa, ensino, e os cultos de celebração às 17 e às 19 horas. Então são muitas oportunidades. No dia 14, na próxima quarta-feira, vai estar encerrando o jejum, né, que está sendo feito no ministério, voltado aí para abençoar as crianças, os adolescentes. Estão sendo feita unção para que eles possam estar aí a cada dia protegido debaixo da bênção de Deus. Mais informação, acessa aí as redes sociais da igreja, tem muita coisa boa. Um abraço e que você possa ser, nesse dia, se levantar e dizer: eu vou remover tudo que está me impedindo e eu vou avançar, eu vou conquistar. Um abraço, fica com Deus, uma boa semana.